Pessoal, eu fui obrigado a fazer esse vídeo porque realmente mudaram muitas coisas no tabuleiro do jogo estratégico para este ano 2026. Então fica até o final desse vídeo porque o que você vai ouvir aqui você possivelmente não está ouvindo aí em grande parte dos veículos de comunicação. Bom, todo mundo sabe que o Maduro foi preso ontem naquela ação que os Estados Unidos fez. E horas depois dele ter sido movido para os Estados Unidos, a gente teve um posicionamento do Itamaraty dizendo claramente que não concordava, que achava que aquilo era um absurdo, que abria um precedente. Mas, na verdade, a prisão de Maduro não significa somente a queda de um ditador da Venezuela. Significa, na verdade, que os Estados Unidos agora está em posse de informações estratégicas, não somente da questão do narcotráfico internacional, mas de acordos e de intenções da China, Rússia e Brasil. Então, isso vai, com certeza, influenciar na vida do Lula neste ano 2026. E eu já arrisco a dizer logo de cara que é muito provável que o sistema arrume um jeito de tirar o Lula da parada, porque senão todo o sistema vai ruir. A gente está falando com uma teia de corrupção mundial que é feita especificamente por um foro de São Paulo, com algumas das potências que rivalizam com os Estados Unidos. E claro que muita gente vai falar uma outra história, sobre uma outra narrativa sobre esse episódio, mas a gente sabe que o que vale mesmo é o dinheiro, muito mais do que o bem-estar da população. O que eu acho que vai acontecer é que Maduro agora vai delatar muitas informações importantes, não somente do governo dele, mas da época do chavismo, porque ele tem interesse, primeiro na vida dele, depois na vida da família dele, e segundo porque ele vai ter uma vida confortável. E ele apresenta isso de forma muito clara quando você vê as cenas dele já preso ali dentro daquele departamento onde ele está agora e vai ser julgado, acho que nessa próxima semana. Bom, antes da gente continuar, eu quero falar que sou Carlos Stefan, arquiteto de narrativas, especialista em estratégia de campanhas políticas. Então, eu peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. A gente está tendo um número de acesso muito legal, mas pouca gente está se inscrevendo e isso me ajuda demais, tá legal? Olha, a gente sabe que o Lula, ele está com muitos problemas internos no Brasil. Primeiro, porque ele tem uma relação muito estreita com o STF, e essa relação a gente sabe que é uma relação política e, infelizmente, ao que tudo indica, uma relação que transcende a linha do limite. Então a gente está tendo esse escândalo com relação ao Banco Master e com muitos outros ministros. Agora, o que a gente deixou passar batido é que nessa tirada de taxas, de algumas taxas do Brasil e do nome do Alexandre de Moraes na lista da Magnitsky, talvez tenha sido uma arapuca para o Lula. Isso que eu estou falando, foi uma arapuca para o Lula. Por quê? Ele pode sim ter, de uma certa maneira, dado algumas indicações de como é, ou de como é o dia a dia do Maduro, e com isso Maduro pode ter sido, sim, preso por algumas dessas informações. Ou seja, meio que ele deixou ali aberto ali algumas estratégias de Maduro e, em contrapartida, o Trump tirou ali o nome do Alexandre da Magnitsky. Mas olha só que louco, se você pegar a postagem de um dos comandantes do alto comando do governo de Maduro, logo após a prisão de Maduro, foi exatamente uma cutucada no governo brasileiro. E isso foi muito contramão. Por que os venezuelanos fariam isso, né? No caso, o comando lá do alto comando do Maduro. E isso ficou muito claro para mim. Eu acho que eles sabem que teve ali um X9 na parada. E sem muitas delongas, eu acho que o Lula está muito preocupado mesmo, porque, percebe, durante a campanha, ele vai ter que defender as façanhas dele, os resultados dele no seu governo, e não teve nenhuma. A gente sabe que ele governou olhando só pelo retrovisor, ele fez, na verdade, um sequestro político, primeiro do voto do seu próprio eleitor, porque ele disse que
iria combater tudo aquilo que ele criticou na questão do governo do Bolsonaro, ele fez tudo ao contrário. Sigilo de 100 anos, que ele disse que ia derrubar, ele aumentou o sigilo. A questão do gasto público, que não tinha, ele aumentou o gasto público, ou seja, ele não diminuiu a máquina. A gente sabe que os socialistas, que as pessoas de esquerda têm essa tendência do Estado mais gordo, né, do Estado mais expansivo. Mas o Lula ultrapassou a linha do limite. Isso sem falar nas falsas acusações, enfim. E a gente sabe também que no governo dele a gente teve muitas polêmicas. Né? Polêmica no Ministério, assédio sexual. Agora teve o escândalo dos Correios, né, que é a greve, porque ele deixou essa questão os Correios precisavam ser privatizados. Os Correios faliram, ou seja, esse empréstimo que foi dado para pagar as dívidas do Correio, a gente sabe que logo, logo o próximo governo vai ter que estancar isso como? Privatizando os Correios. E, além disso, tem aí outros escândalos envolvendo gente da própria família, com mesadinha. E aí, nessa loucura toda, explode também uma série de indícios de corrupção com relação ao STF. Não dá para segurar, né? E até porque o governo brasileiro sabe que o problema não é você conseguir ali maquiar com a mídia, mas é ali no caixa, na etiqueta do caixa, no bolso do brasileiro, que tem um poder de compra totalmente diminuído e que está perdendo os acessos às coisas básicas que o brasileiro tinha em qualquer outro governo, inclusive do próprio Lula. Então, eu acho que o Lula vai ter que criar uma estratégia, e essa estratégia não seria outra senão abrir mão, pegar o seu bonezinho e ir embora. Porque dentro desses resultados possíveis, a gente, acompanhando, percebe que a Colômbia será a bola da vez e o Brasil é o país com maior extensão territorial, recursos públicos. Aqui a gente tem a maior produção de suco de laranja do mundo, de ovos, de álcool, de uma série de produtos e insumos. A gente alimenta 1/4 da população mundial, ou seja, é muita coisa. E a gente é muito desorganizado. Então percebam que todos os estados, todos os governos que têm um governo onde a corrupção ela é muito instrumentalizada, você acaba colocando ali a própria corda no pescoço. E isso é o resultado final. Então pega, por exemplo, o caso da Venezuela. Eles roubaram tanto, o Estado roubou tanto a população, a corrupção foi tão gigantesca, que as Forças Armadas não tinham defesa. E muita gente está falando, olha, as Forças Armadas facilitaram para a captura do Maduro. Não, eles não têm nada. Eles não têm nada. Os soldados são desnutridos. Né? Eles não têm equipamento. Alguns equipamentos que eles têm de alta tecnologia foram dados pela China e pela Rússia. Mas aí, você pega um MiG russo, e quem vai pilotar aquilo? Vai ser quem? O seu José? O seu José? Não vai ser ele. Vai ter que ser um russo, e o russo não vai se meter na guerra. Então, é claro que a mesma coisa está acontecendo com o Brasil. Nosso exército ele é sucateado. A gente tem agora um sistema de ideologia instalado dentro do exército brasileiro, dentro dessa cultura woke, mas eles não pensavam, nunca ninguém iria imaginar que um presidente do porte do país, dos Estados Unidos, tivesse aquilo roxo para chegar lá e tirar o cara pela goela. E foi isso que os Estados Unidos fez. Então, o Lula... Quem é o Lula? O Lula é você sabe o que ele é, não preciso dizer aqui, não preciso traduzir, você já sabe. A gente vê aí também algumas pessoas nas redes, pessoal do lado da esquerda, defendendo a questão da Venezuela, como se eles vivessem lá. Eu tenho uma tia e tenho uma prima que moram na Venezuela, em Caracas, assim, a vida toda. E, assim, elas sofrem, elas não conseguem, às vezes, comprar papel higiênico. E num supermercado não acham papel higiênico, porque eles não têm insumo, não têm produção, não tem nada. É um país miserável, com uma riqueza natural incrível, um povo incrível, sofrido, que cata lixo e come lixo na rua. Então, o que aconteceu ontem... acho que definiu os rumos das eleições brasileiras em 2026. A gente vai continuar falando sobre estratégia, sobre a montagem dos partidos, mas, olha, sinceramente, pelo lado do Flávio Bolsonaro, agora ele está com a faca e o queijo na mão. Um pai sequestrado, um governo que não anda, uma crise dentro do Supremo Tribunal, você tem a questão
de um ditador preso, que é o Maduro, que vai delatar tudo, não vai sobrar nada. E você tem a bola da vez também, que é lá o presidente da Colômbia, e tem eleições neste ano lá na Colômbia. Claro que tudo isso que eu tô dizendo é uma leitura dentro do que está acontecendo nessas últimas horas, mas é uma consequência. Então, o Lula, agora nesse momento, ele poderia estar pensando em fazer lá o seu vice, quem seria o seu vice, compor a chapa majoritária, os partidos de base, e o Congresso está parado, o Senado está parado, o STF está preocupado, o governo está estático, e agora avistando a delação de Nicolás Maduro. Seu Lula. E com toda essa soberba que a gente via, que os adversários estavam lá se mobilizando, mas que ele iria vencer, não vai vencer, Lula. Você não vai vencer. E muito mais do que isso, o destino de Lula será o mesmo destino de Maduro. Se Maduro quiser. Eu acho que Maduro quer, viu? Porque os ratos são os primeiros a abandonar o barco. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é de esquerda e não gostou, comenta aí. Você gera audiência para mim, eu agradeço. Mas a gente vai ficando por aqui para um próximo tema. E a conversa não vai terminar. Eu quero ouvir o seu comentário aqui. Fale aí que eu vou responder cada um deles. Beleza? Um beijo grande a todos vocês. Que Deus abençoe o nosso Brasil.